A esta tribuna nesta noite fazer um breve pronunciamento, fazendo alusão do momento especial que estamos vivendo. Ontem a nossa igreja, a Igreja Católica, fez a sua celebração chamada Quarta-feira de Cinzas, né? E também foi o momento da abertura oficial da campanha da Fraternidade 2015. Para quem não sabe, a igreja todos os anos traz um tema que atinge o coração da sociedade em determinado período. A igreja, na sua função profética, na sua função evangelizadora, na sua função humanizante, porque entende que o seu papel é apontar para uma perspectiva futura do reino dos céus, sem perder de vista o chão que pisa, a história que ajuda a construir e os ensinamentos do Mestre Jesus que encarnam a vida cotidiana do seu povo e daqueles que temem a Deus e regem sua vida dentro do princípio da fé cristã. A campanha da Fraternidade 2015, ela tem como tema fraternidade, igreja e sociedade. E tem o lema, eu vim para servir. Então eu gostaria de compartilhar com os demais colegas e o público que nos acompanha pela TV Web, pela TV Câmara, algumas palavras do texto base, que também é colocado nas mãos de todas as lideranças religiosas e leigas da nossa igreja, para um estudo e aprofundamento do tema. Como eu disse, o tema fraternidade, igreja e sociedade. Vereador presidente em exercício, Messias Donato, o texto base nos traz algumas palavras que vou partilhar nesse momento. A igreja recebeu de Jesus Cristo o mandato missionário e depois fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Nós podemos acompanhar essa citação bíblica em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Essa é a sua vocação e a sua missão. É a vocação da igreja de seio da sociedade, da sociedade, deseja no tempo da Quaresma recordar a vocação e a missão de todo cristão e também das nossas comunidades de fé. A palavra sociedade, colegas vereadores, indica uma convivência e atividade conjunta de pessoas, ordenada ou organizada. A sociedade é um coletivo de cidadãos com leis e normas de conduta, organizados por critérios e com entidades que cuidam do bem-estar daqueles que convivem nela. Na sociedade, no comum a todos, acontece a exclusão e não participação de pessoas que a compõem. Vivem à margem da sociedade. O que, no entanto, caracteriza a sociedade é a partilha de interesse entre os membros e a preocupação com o que é comum. E o texto base, ele ainda vai desenrolando, logo que eu terminar aqui a fala, vereador Zé do Miguel, faço sua parte. A igreja, pelas línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, citação de Atos 2:3, formou o que nós entendemos e vivenciamos a comunidade dos santos. Ela, a igreja, entra na história dos homens, enquanto simultaneamente transcende os tempos e os limites dos povos. Igreja presente na realidade da humanidade. Igreja, os que creem vivendo no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Uma igreja ativa na sociedade. Os que são igreja, colegas vereadores, vereador Seu Pedro, os que são igreja, os filhos e filhas, são parte da sociedade, vivem a sua fé na sociedade, testemunham, vereador Herildo, os valores e deixam-se guiar pelos critérios do Evangelho. Nesse sentido, colegas vereadores, Edna, nesse sentido, a comunidade dos fiéis, os cristãos, é uma igreja em saída, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos
para convidar os excluídos, vereador Sérgio Camilo. Vive o desejo de oferecer misericórdia, como Jesus que lavou os pés aos seus discípulos, pondo-se de joelhos diante dos outros para lavar os pés. Assim o cristão vai ao encontro das pessoas, acolhendo-as nas dores e sofrimentos. Com obras e gestos, vereador Wellington, a comunidade missionária entra na vida diária das pessoas, em curtas distâncias, abaixa-se e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Ela busca o contato com as famílias e com a vida do povo. Não deveria, vereador Amarildo Araújo, não deveria tornar-se uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. A missão da igreja, colegas vereadores e vereadoras, de evangelizar passa pela caridade. A caridade é anúncio. Quando se lê o Evangelho, vereador Messias, encontramos uma orientação muito clara, não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm com que te retribuir. Podemos acompanhar todo esse ensinamento em Lucas 14, 14. Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje, vereadora Ilma, hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho, e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Vereador Itamar, há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Os cristãos são presença do Evangelho na sociedade. A igreja reconhece a laicidade do Estado. Sabe e afirma que, como comunidade de fiéis, participa ativamente da vida da sociedade. Dela faz parte e participa da construção da sociedade justa, fraterna e solidária, preservando-se de ser excludente. Caros colegas, vereadores e vereadoras, gostaria, desde já, de convidar a todos vocês, no dia 12 de março, vereador Wellington, Messias, Robinho Pimentão, Itamar, dia 12 de março vamos estar realizando nesta casa uma sessão especial, em alusão à campanha da fraternidade, trazendo algumas pessoas, religiosos e leigos, para compor a mesa, para fazer o debate sobre esse tema, a ação da igreja na sociedade, tempos difíceis que nós temos vivido, onde o profetismo se torna extremamente necessário, onde a ética, onde a moral, onde a caridade tem perdido o seu lugar. A igreja precisa subir nos púlpitos, nessa igreja espalhada em todos os lugares, a nossa igreja católica, e anunciar profeticamente que o projeto que Jesus Cristo veio anunciar é um projeto de vida em abundância e um projeto de vida para todos. Por isso, nossa posição sempre na política é em busca do bem comum, buscando primar pela ética, pelo que é correto, por aquilo que constrói realmente o direito de todos, e não aquilo que acaba fortalecendo uma sociedade de privilegiados, né? Por isso, o documento base da campanha da Fraternidade de 2015 nos aponta esse caminho, que possamos nós, que vivemos como atores políticos, como agentes políticos em nossa cidade de Cariacica, principalmente aqueles que são cristãos, que professam a sua fé em Jesus Cristo, que possamos nós também mergulharmos nessa espiritualidade e fazermos das nossas ações práticas concretas do ensinamento maior que Jesus nos deixou, que é ir ao encontro dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados, daqueles sem voz, daqueles sem vez, e principalmente daqueles esquecidos, caídos à beira do caminho, que tanto necessitam das nossas ações para que possamos estender as mãos e erguê-los, dando dignidade e direito à vida. Então, quero reforçar o convite a todos vocês, já de antemão, dia 12 de março, aqui nesta casa, a partir das 19 horas, vamos estar realizando essa sessão especial para que possamos refletir e aprofundar ainda mais o tema
da campanha da Fraternidade 2015.